Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Queridos amigos e irmãos, vamos hoje tentar encerrar o nosso capítulo sobre a idolatria. Nos baseamos em algumas palavras da Sagrada Escritura, em alguns pontos do catecismo da nossa igreja, e hoje vamos falar sobre uma coisa que é muito comum na nossa sociedade. O nosso catecismo, depois que ele explica bastante pontos sobre os 4 pilares da nossa fé, né? Sobre as quatro partes da doutrina da nossa fé, sempre depois de algum capítulo, ele faz um resumo. E o ponto 21:38 é um resumo dos pontos 21:15, 21:16, 21:17. Este resumo diz assim: como parte de uma prática da idolatria que a gente vê muito comum na nossa sociedade. A superstição é um desvio do culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Essa superstição se manifesta na idolatria, bem como nas diferentes formas de adivinhação e magia. Então, eu vou me valer neste momento desses 3 pontos resumidos, como eu disse para vocês há pouco. Uma coisa fundamental na nossa vida, em questão de fé, a fé cristã, supõe uma decisão interior de cada um dos batizados. Nós temos que aprender a confiar a nossa vida e tudo que faz parte dela nas mãos da providência divina, sem cairmos no outro extremo da imprevidência, que nada mais é do que uma falta de responsabilidade. Mas nós temos que ter esta fé, confiança no Deus a quem invocamos, no Deus em quem colocamos a nossa vida. Quando isto não acontece, nós podemos cair na tentação de uma curiosidade doentia, tentando perscrutar o nosso futuro. Todas as formas de adivinhação, que é uma prática idolátrica, diz a Igreja, têm que ser rejeitadas. Quais são essas formas de adivinhação? Adivinhar sobre o meu futuro, adivinhar se a minha esposa, o meu esposo, minha namorada, meu noivo estão me traindo, se eu vou fechar tal negócio e esse negócio vai dar ou não certo. Há muitas formas
de nós buscarmos esse conhecimento e que nos tiram das mãos de Deus, da confiança em Deus. Quais são essas formas? O recurso a Satanás ou aos demônios, os cultos satânicos. Olha, não pensem vocês que nós estamos muito longe dessas coisas. Eu conheço pelo menos uma pessoa que era bem humilde e fez um trato com Satanás e conseguiu muito sucesso na sua vida, mas perdeu a sua paz, perdeu o seu centro de equilíbrio e agora não consegue sair fora desse pacto feito com o demônio. Uma outra forma de adivinhação que há de ser rejeitada é a evocação dos mortos, ou outras práticas que se supõem descobrir o futuro. A evocação dos mortos. Não é só nos centros espíritas que acontece isso, mas também nos jogos, né? Aquele jogo do copo, que você faz lá umas manobras para que, pensando que aquilo que está sendo escrito é movido por mão de um espírito. A consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a leitura das mãos, a interpretação de presságios e de sorte, aquele jogo de búzios, aquelas coisas, né? Os fenômenos de visão, o recurso a médiums, tudo isso esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história, sobre os homens, ao mesmo tempo que um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Conclui esse ponto: essas práticas contradizem a honra e o respeito que devemos exclusivamente a Deus. Como eu disse, contrariam aquela atitude que Deus espera de nós, uma atitude filial, de confiarmos a Ele a situação nossa de cada dia da nossa vida. E, finalmente, no ponto 21:17, a Igreja diz: todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais a pessoa pretende domesticar os poderes ocultos, mesmo que seja para proporcionar a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Essas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhados de uma intenção de prejudicar o outro, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. A Igreja também declara repreensível o uso de amuletos. E agora vai direto no Espiritismo, na doutrina espírita. O Espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia. Por isso a Igreja adverte os fiéis a evitá-lo. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação de poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Então, você tem uma solução, você tem uma situação que não tem jeito. A ciência não tem mais nada para fazer.
você tem dois caminhos. Ou você se entrega nas mãos de Deus e fala: Senhor, que seja feita a vossa vontade. Depois que você procurou os recursos disponíveis e não tem jeito, você finalmente se entrega nas mãos de Deus. Ou você faz isso, ou você vai forçar a barra, procurando nesses ambientes todos, que eu sei que é pesado vocês escutarem só uma leitura de pontos do catecismo. Ou você parte para isso, para essas práticas, e fica na mão dos curandeiros, dos feiticeiros. Aliás, quando eu li para vocês, enquanto eu lia este ponto que falava de feitiçaria, vocês já observaram quantos filmes falam de feitiçaria? E olhem que tem um ibope tremendo. Livros, coleções e coleções de livros que depois viram filmes. E a meninada não perde nada. Filmes e livros que exaltam a bruxaria, a feitiçaria. Ah, mas o que tem? Não é tão inocente como a gente pensa. Tudo isso faz parte de um todo global que está debaixo de um guarda-chuva do pecado da idolatria. Tirar Deus para fora da nossa vida e colocar todas essas coisas das quais eu já falei para vocês. Quero terminar lembrando duas passagens da Sagrada Escritura. Uma está no livro do Deuteronômio 18, a partir do versículo 9. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imites as práticas abomináveis dessas nações. Não haja em teu meio quem faça passar pelo fogo o filho ou a filha, nem quem consulte adivinhos, ou observe sonhos ou agouros, nem quem use a feitiçaria, nem quem recorra à magia, consulte oráculos, interrogue espíritos ou evoque os mortos. Pois o Senhor abomina quem se entrega a tais práticas. É por tais abominações que o Senhor teu Deus deserdará diante de ti as nações. E esta citação, que começou no versículo 9, termina no versículo 13, dizendo: Tu, que moras no meio de povos pagãos, tu que estás no mundão, que tem que viver numa sociedade cruel, corrupta, pagã, tu, cristão, que vives aí no mundo, mas não podes ser do mundo, sê íntegro, inteiro, para com o Senhor teu Deus. Então, a busca dessas coisas todas, do 10 até o 12, do livro do Deuteronômio, fazem com que nós deixemos de ser inteiramente de Deus e passemos a ser mais ou menos de Deus. Alguém que atira para os dois lados, alguém em cima do muro, alguém que é alguém oportunista. Aquele que me der mais razões para cair para o lado dele, é para lá que eu vou. Eu me lembro que eu tive uma aluna
que foi visitar um tio no Rio de Janeiro. Voltou horrorizada. Eu morava em Muriaé. Voltou horrorizada. O que foi? Ela disse o seguinte: quando eu cheguei na casa do meu tio, na porta de entrada, na varanda, tinha, de um lado, uma imagem quase que de tamanho natural do Sagrado Coração de Jesus. Do outro lado, uma imagem do capeta. Essa aluna me contando. Eu entrei e falei para o meu tio: tio, o que é aquele negócio lá na porta da sua casa? Ah, minha filha, o que escapar de um, o outro pega. Olhem bem. Infelizmente, o Rodrigo até riu agora, mas infelizmente, essa é a grande realidade. Não é verdade? As coisas não saem do jeito que eu quero, eu estou empacado, tem alguém botando olho gordo em cima de mim, né? Tem alguém que fez um trabalho contra mim, eu vou ter que desfazer esse trabalho. Gente, quando eu morei no Rio de Janeiro, o nosso colégio lá fica no Alto da Boa Vista, exatamente numa encruzilhada. Vocês imaginam o quanto de macumba que faziam na porta do colégio? Quanto de coisas que a gente via lá. Quando as irmãs iam na praia, levando as meninas para tomar um banho de sol, banho de mar, meninos, gente, vocês não imaginam a quantidade de trabalhos que elas encontravam na praia. Tudo isso, não pensem que está muito longe de nós. Não está. E tudo isso é reprovável. Já falei aqui no catecismo, já estou falando na palavra de Deus. E, finalmente, no livro do Levítico, capítulo 19, versículo 31, o Senhor diz: não recorrais aos que evocam os espíritos, nem consulteis os adivinhos, para não vos tornardes impuros, misturados, porque isso não agrada a Deus. E Deus termina com a sua autoridade: eu sou o Senhor vosso Deus. Então, queridos, encerro aqui este capítulo sobre a idolatria. Eu sei que alguns desses 5 últimos vídeos foram um pouco pesados, mas se nós queremos colocar um alicerce duradouro na nossa vida de fé, nós precisamos conhecer a verdade. Conhecer a verdade também do lado do pecado. Porque hoje ninguém mais fala desse assunto. Não, deixa cada um viver do jeito que quer. Que negócio é esse? Isso é imposição. Não. Nós estamos apenas cumprindo o mandato de Jesus. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho, ensinai a todos, fazei discípulos meus. Eu estou aqui, não é para agradar ninguém. Eu estou aqui cumprindo o meu serviço, o meu chamado, a minha vocação, que é colaborar com a graça de Deus, colaborar com o Espírito Santo, para que você que me assiste perceba a beleza da nossa igreja, a verdade profunda que ela perscruta na Santa Palavra de Deus, na revelação de Deus. Espero que tenha servido para uma reflexão mais aprofundada, pessoal, de cada um. No nosso livro,
vocês vão encontrar uma sequência de leituras que vão falar sobre esse mesmo assunto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.